e eu quero trazer para vocês um olhar muito legal da constelação familiar para as dificuldades de aprendizagem, relacionamento com os filhos, né? E relacionamento com a vida, na verdade, porque quando a nossa família é uma família de sucesso, ali todos sendo de sucesso, nossa, é tudo de bom. Quando a gente tem os filhos sendo encaminhados, conseguindo ir para a vida, fazer o melhor deles, estudando, trabalhando, seguindo aí, é tão bom, né? Então, esta que é a proposta. A gente fala das dificuldades de aprendizagem e às vezes muitos falam assim, meu filho não tem muita dificuldade de aprendizagem, mas a proposta aqui não é só olhar a dificuldade de aprendizagem. Então, a gente às vezes fala assim, mas meus filhos, eles já estão moços, criados aí, e o que acontece, né? Acontece que essa proposta é para todos nós, é uma proposta de vida, de família, sabe? Quando os filhos estão bem, a gente está bem, quando as coisas podem fluir, eles vão para a vida, fazem o que eles têm que fazer, seja na escola ou seja trabalhando. E é isso que eu quero trazer para vocês, é o apoio a esse processo, tanto para aqueles pais que estão com filhos maiores e não estão saindo de casa para o trabalho, para o estudo, não conseguem fazer uma faculdade, não conseguem ir para a vida, como aqueles pais que estão com filho pequenininho, começando agora e olhando para a educação dos seus filhos. Então, a gente tem aí uma coisa de tempo muito grande para a gente falar de educação. Mas o que é legal? Que não importa a idade que o seu filho tenha, ou se ele tem um transtorno de aprendizado ou não, ou se ele tem uma dificuldade de aprendizagem ou não. O que eu vou estar falando serve para todos os pais, serve para todas nós que queremos ser pessoas de sucesso. E o aprendizado não está só na questão do filho aprendendo a fazer coisas no dia a dia, está também no nosso aprendizado de auxiliar aquele que está conosco em relação ao filho, para que ele possa ter a vida dele. Você consegue ir para o seu trabalho, para a sua vida, nos seus relacionamentos, quando há algo com o seu filho? Muito difícil, né? A gente fica ali entre a cruz e a espada não sabendo quem atender. Se eu vou para a vida, se eu vou olhar para as minhas coisas ou se eu vou olhar para as questões do meu filho. Então, minha proposta é dar clareza a todos em relação ao comportamentos, em relação ao aprendizado, ao desenvolvimento como um todo, não só dos filhos, mas do nosso, porque é uma relação entre quem ensina e quem aprende. Então não tem como a gente ficar de fora, não dá para a gente ficar de fora. Então muitas vezes eu falo para os meus clientes assim, ok, legal, né? Estou com seu filho, gratidão por confiar no meu trabalho, mas é um trabalho de parceria. Você não está mais sozinho, eu vou caminhar com você. Mas esse caminhar, eu tenho uma ordem, que é a ordem da ajuda. Não é só um caminhar e eu vou fazer para você, eu vou ensinar seu filho. Ok, a parte de alfabetização fica comigo, a parte de ensinar fica comigo. Mas existe uma parte anterior que a gente tem que fazer juntas. E o meu trabalho começa por aqui, por olhar essa organização da família. O primeiro momento é colocando as pessoas da família. E aqui eu quero trazer para vocês um olhar da dinâmica da família, tá? Como é a dinâmica da família de vocês? Como está a dinâmica da família de vocês? Então, quando o pai chega e a mãe chega, eu sempre peço para colocar quem? A criança ou a pessoa que eles estão trazendo. Então, muitas vezes, eles colocam o filho ou a filha, tá bom? Vou trazer aqui um menininho, tá? Então, eles colocam um menininho. E aí, eu peço para estar se colocando, escolhendo um representante para ser os pais. E aí é colocado os pais e a criança. Então a gente tem a representação aqui. E o que a gente pode observar
logo de cara, nessa proposta que a gente vê dos filhos. Onde é que esse filho está? No meio de quem? Dos pais. E aí quando a gente pergunta, sim, mas está tudo bem entre vocês? Como que está a vida de casal? E eis que é um ponto muito forte que a gente observa das dinâmicas familiares. Écio, não está muito bom não. A gente tem um relacionamento, mas não está tão legal não. Às vezes é colocado, olha, a gente não está nada bem. A gente não está se relacionando legal e a gente tenta evitar, né, de falar perto dele, a gente tenta não transparecer para ele. Só que quando você coloca os bonecos, quando a gente coloca os bonecos para olhar essa representação, não adianta achar que não está sendo passado. Eis que é um ponto de profundidade do meu trabalho junto com qualquer pessoa que vá, seja para uma constelação ou seja as crianças que eu atendo na área da psicopedagogia. Quer dizer, não dá para negar. Ele não está no lugar de filho. Ele está no meio do casal. E isso pode trazer um peso muito grande para a criança quando esse filho está no meio do casal. E quando eu falo filho, não importa a idade. Pode ser desde pequenininho, como os filhos mais velhos também, que não vão para a vida, não fazem uma faculdade, não conseguem se acertar no emprego, tá lá, tá grande, mas está dentro de casa. Porque essa que é a proposta. Se você tem filho pequenininho, você já pode olhar isso aqui e fazer a correção. Se o seu filho está maior, você já pode olhar isso e fazer a correção. Para que esse fluxo do amor na família, ele vá e todos possam se desenvolver. Então, eis que a questão. Essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto, está no meio do casal. E a gente fala na constelação familiar como um emaranhamento. O emaranhamento traz essa representação aqui. Isso é um emaranhamento. E a gente vai ver com profundidade com o casal o que está acontecendo na relação do casal. Por quê? Porque o casal vem antes dos filhos. E eis que é o ponto. Se a gente não olhar a vida do casal, como a gente pode ir para os filhos? E aí, na constelação familiar, muitas vezes, esta questão que está entre o casal pode ser uma coisa muito mais aprofundada, porque a mãe ou o pai pode não estar conseguindo se relacionar por uma questão de problemas no relacionamento com os seus próprios pais. Então, se a gente não fizer o movimento frente aos nossos pais, se a gente não olhar para a relação com os nossos pais, também fica difícil a gente olhar a relação com o parceiro e olhar a relação com o filho. Então, vejam, gente, a gente começou falando de uma dificuldade de aprendizado, dificuldade de ser um sucesso, seja no aprender, seja no ir para a vida, seja no ir para a escola desse filho. Mas quando a gente olha para isso, o retorno é muito mais rápido. Às vezes, em uma ou duas constelações, a gente observa que volta o fluxo e esse carinha aqui pode aprender com muito mais força, vitalidade e seguir a vida dele. Quando a gente se predispõe a ser responsável dentro do nosso grupo familiar, quando a gente se predispõe que todos na família possam ser um sucesso na relação com os meus pais, um sucesso na relação com o esposo, um sucesso na relação com o filho. E quando eu falo sucesso, não é só aquele sucesso de dizer eu sou bom ou eu ganho dinheiro. Ser uma pessoa de sucesso quer dizer eu estou no meu fluxo, eu estou fazendo as coisas, estou encantado por aquilo que eu faço, estou apaixonado por aquilo que eu faço. Então eu estou tendo sucesso. E o que mais a gente vê são as crianças tristes
porque vão para a escola, não conseguem aprender. As crianças com transtorno de aprendizagem vão na escola e não conseguem ser recepcionadas por essa escola ou pelos coleguinhas, por uma série de dificuldades, ou até mesmo no relacionamento, nós com o filho mesmo. A gente não consegue ter um diálogo, não consegue trazer coisas interessantes para o campo da família, para a dinâmica da família. Então, restabelecer isso, essa ordem, é fundamental, tá? Eis que tem, então, dentro da constelação, os três ordens do amor: pertencimento, equilíbrio de troca e hierarquia. Então, quando o filho ou a filha está no lugar do parceiro, a gente não tem uma hierarquia adequada. Há uma inversão na ordem da família. Às vezes, essa criança toma a dor da mãe numa separação ou numa situação, e aí acaba sentindo tudo o que é da mãe. E quando a gente vai olhar isso no aprendizado, tem crianças que não querem ir para a escola, tem crianças que não querem brincar, tem crianças que não conseguem aprender, porque a atenção dela está focada onde? Na dor de uma das pessoas da família. E quando a gente vê isso, essa ordem invertida, né, esse filho no lugar do parceiro, a gente fica se perguntando, nossa, como pode acontecer isso? Porque muitas vezes o que é de ordem primeiro é a relação do casal. Depois vem a questão com o filho. E às vezes o casal coloca como prioridade o filho do que a própria relação. Inverte ordem. 5 círculos do amor. Um deles eu já comentei aqui. É a gente poder trazer este olhar para os pais e poder se relacionar com esses pais e tomar esses pais tal como eles são. É interessante isso, porque os pais falam para mim assim: nossa, assim, o meu filho tá rebelde, não conversa, não quer fazer as atividades, só quer ficar no computador, não quer estar com a gente. E aí há aquela lista toda de queixas em relação ao filho. E quando volta a pergunta, ok, e você com os seus pais, como era? Ah, minha mãe foi muito difícil, foi uma mãe autoritária, minha mãe, meu pai não falava nada em casa, minha mãe só que comandava ali, né? Minha mãe era muito mais forte de casa do que o meu pai. Então, a gente percebe que dentro deste processo aqui, há uma questão. E se eu não consigo olhar para os meus pais com humildade, o meu filho também não vai conseguir olhar para mim. Também não vai conseguir olhar para mim com o mesmo respeito e o fluxo do amor. Por quê? Porque antes existe uma questão. Outro ponto que eu já falei um pouco nos vídeos, eu quero estar retomando aqui, né, para esse primeiro ciclo, é que quando a gente pode olhar para os nossos pais e verificar tudo que há aqui dentro dessa relação, a gente pode ir para a relação com o filho e com o marido de uma forma adulta. Porque às vezes nós estamos numa dor de criança. E essa dor de criança, ela faz com que a gente passe a ter atitudes muito infantis na forma como a gente educa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você tem que solicitar algo para o seu filho, como você solicita? Vai lá, faz, pega, né? Como que a gente fala com o filho? Como que a gente se coloca diante do filho? Quando é algo que vem, que te incomoda, como você responde a isso que te incomoda, a essa emoção que vem forte?
Já sei. Geralmente é perdendo a cabeça, né? Geralmente é aí muito brava ou falar, estourei, Silvana, não teve jeito, eu não me aguentei, eu estourei. Então, veja, a gente passa a lidar com as coisas que a gente tem dificuldade de uma forma muito imatura, não reflexiva e falando, ok, qual é o ponto? Onde está a minha dificuldade? O que pegou em mim? Então, se algo pegou em mim, eu vou olhar e aí eu vou responder para o meu filho com mais maturidade, com mais discernimento. Por quê? Porque eu já tenho entendimento da minha posição. Eu não falo mais do meu lugar de criança que tem algo que ainda cobra dos pais. Porque isso é um ponto muito sério. Às vezes a gente, enquanto pais, estamos no lugar dessa criança, né? Vou pôr nós criança aqui, ó, tá? É a gente criança aqui. Às vezes essa criança nossa interna tá cheia de questões com os pais. E é ela que vai, quando a gente vai para a vida com essa imaturidade. E a gente cobra no trabalho das pessoas, no parceiro, a gente cobra do parceiro, a gente cobra dos amigos, como se fosse uma criança cobrando de um pai. Quero atenção, poxa, mas você não veio, né? Você marcou e desmarcou o compromisso. Poxa, você não fez. Fiquei magoado, fiquei sentida porque você não fez. Então, muitas vezes a gente tem comportamentos muito infantis diante das nossas relações. E quando a gente vira para o filho, essa relação também é uma relação infantil, né? Então aqui a gente tem um outro ciclo, que é tomar o que é bom da nossa infância. Ao invés de eu ficar no sofrimento de como foi a minha relação com os meus pais, o quanto eles deixaram a desejar na minha criação, o quanto eles não fizeram a parte deles, ao invés de eu ficar nestas questões e levando para minha vida profissional, atravancando minha vida financeira, atravancando os meus relacionamentos e atravancando a forma de educar o meu filho, eu posso muito bem olhar para os meus pais e dizer: vocês já me deram a vida e com ela eu vou fazer o melhor. Eu já tomei de vocês o que eu precisava, que foi a vida. E como criança, eu tomo da minha infância o que é bom, o que foi gostoso, o que foi importante. Eu tomo aquilo que é importante para mim, o que foi significativo. E aí eu posso me retornar e lembrar de um fato muito importante. Vou compartilhar com vocês. Quando o meu pai chegava muito tarde, era garçom, e a gente uma família muito simples, e como garçom, ele às vezes recebia, pegava, tinha pizza, pedaços de pizzas que as pessoas não se serviam na mesa e levava pra gente. E à noite ele batia, eu fazia umas cabaninhas nos beliches, botava lençol, fazia umas cabaninhas, e eu lembro dele à noite bater. E quando ele batia ali, eu sabia que ele estava trazendo um pedaço de pizza para mim. E ele levava esse pedaço de pizza. Meu pai não era presente, ele trabalhava muito, ele ficava muito fora de casa. Só que o que eu quero lembrar, o que eu quero, eu tomo a vida dele. Pai, gratidão, você me deu a vida, né? E eu tomo como criança algo que é muito importante na minha história com os meus pais. Que ele fez o melhor, que ele fez o que ele podia fazer dentro da estrutura psicológica dele, dentro das experiências de vida dele, dentro do que ele pôde fazer.
Então, eu tomo o meu pai e me tomo como criança, na minha vida de criança, e tudo que foi bom, tudo que eu pude fazer, as brincadeiras que eu pude fazer, né? O que eu ganhei uma boneca, tem uma bonequinha aí, já há muitos anos, tem mais de 40 anos que ainda tá comigo. Eu já estava meio mocinha, vamos dizer, 11 anos, mas já indo muito para a vida, muito precocemente. Mas eu ganhei aquela boneca com todo o empenho da minha mãe lavando roupa. Eu ganhei aquela boneca. Eu ganhei uma boneca que lá, quando eu tinha 6, 7, 8 anos, não podia ganhar. Ganhava aquelas bonecas de plástico. Vocês lembram? Acho que quem é um pouco da minha época lembra aquelas bonecas duras, rígidas, era toda de plástico, né? Não dava nem para mexer a perninha. E essa boneca era preguicinha, ela fazia movimento, virava, era muito bonitinha. E eu ganhei. E o que eu quero ficar da minha infância? As histórias que me fortalecem. E eu tomo essas histórias que me fortalecem. Ontem mesmo eu estava conversando com a mamãe e aí ela estava falando: que curso você fez como Piquet quando era pequena, que eu não lembro? Eu falei: mãe, eu não fazia curso porque em casa tinha que dar prioridades, não dava para dar curso para todos. Então, para quem que ia? Para os mais velhos. Só que eu era a caçula, então como caçula nunca ia chegar a minha vez. Então, essa criança, quando primeiro eu tomo meus pais porque me deram a vida, e eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer. Quando eu tomo a minha infância com tudo que teve de importante e de significativo, e essa infância, ela vai estar guardada comigo. Então, quando eu tomo isso, eu me torno adulta. E quando eu me torno adulta, eu posso me relacionar com a vida de forma adulta. Este que é o segredo do sucesso. E aí eu vou ser, sim, uma profissional de sucesso, uma mãe de sucesso, uma mulher de sucesso, uma esposa de sucesso, em todas as áreas da minha vida. Assim como eu, como pai, a mesma coisa. Me relaciono com os meus pais, tomo os meus pais tal como eles puderam dar e me deram a vida, e isso basta. E com ela eu vou viver da melhor forma, eu vou plantar, eu vou trazer coisas boas, eu vou construir essa vida, porque eles já me deram um presente divino. E não tem, que é uma das coisas, não tem como a gente pagar isso. E a gente ameniza essa dívida com os nossos pais quando a gente tem o filho. Aliás, o filho, quando a gente tem o filho. Aí a gente ameniza. Então eu tomo meu pai e como criança eu também tomo a minha infância, tudo que for bom, tudo que foi bom. E aí vocês podem falar: mas Sil, eu sofri muito, minha mãe não me deixava fazer as coisas, por isso que eu tenho medo hoje do meu filho sair para a vida, de fazer. Por isso que eu levo ele até a porta da escola, enquanto ele não entra, eu não consigo, ele está lá com 12 anos, mas eu deixo ele na porta da escola, né? Então, quantas histórias aqui a gente poderia estar relacionando a essa questão em relação a não tomar a vida e fazer dela o melhor? Ou quantas histórias que a gente tem da infância, de um sofrimento ou de uma dificuldade que a gente ainda carrega? Então, que tal a gente olhar para essa infância, para nossa criança e dizer para ela: agora sou eu que cuido de você. E eu vou te dar prazer, muito prazer. Por que os pais não têm prazer com os seus filhos, não conseguem sentar e jogar? Ontem eu estava olhando um vídeo pelo WhatsApp muito bonitinho, que é um pai que estava dançando, né? Aquelas danças de passinho da época de discoteca, ensinando o filho a fazer aqueles passinhos. Eu achei assim bárbaro, eu achei lindo. Por quê? Porque é isso. É esse retorno dessa infância, é isso que eu quero lembrar. Eu vou lembrar dos passinhos legais e vou fazer os passinhos legais para o meu filho.
né? Eu lembro que eu fazia lá brincadeiras, eu vou brincar com ele, eu vou trazer para ele a minha infância feliz, porque a minha infância que doeu, filho, a minha infância que foi dolorida, pertence a mim. E você pode viver a sua infância, e você pode viver com a sua criança interna feliz. Mesmo como adulto, a gente tem como dizer para a criança desse filho adulto: vá e viva a sua criança, os momentos mais felizes que você viveu. Então, gente, relação pai e filho não tem idade. E tudo que eu estou falando em relação a uma criança pequena serve para quem tem um filho adulto. Só transpor, a regra é a mesma, a proposta é a mesma. Então, eu tomo meu pai e minha mãe, a vida que eles me deram, e digo: pai, não tem mais nada a tomar e eu vou fazer isso melhor. Eu tomo a minha infância, eu tomo o melhor da minha infância e vou levar o que para o meu filho? Um posicionamento maduro de pai e mãe. Aí eu consigo me posicionar de forma madura frente ao meu filho e levando todas as lembranças enquanto a minha criança gostosa para poder apresentar essas lembranças gostosas para o meu filho. Muitos pais falam para mim assim: Sil, eu não consigo brincar com o meu filho. Eu fico tão preocupada com as coisas e eu sei que eu estou falhando nisso, eu não consigo brincar com ele. E aí, quando a gente vai ver, a grande questão está nessa relação com a sua própria criança. O que você está olhando para a sua própria criança são sentimentos e emoções que pertencem a você, que pode ter sido sofrida, sim. E esse sentimento é seu. E você honra essa experiência que você teve. E você pode fazer algo melhor com isso. E aí, lembrar também de como foi sua criança feliz. Como foi aquela criança alegre que teve. Quais foram as histórias e os momentos prazerosos que você teve como criança. E é neste momento que você pode deixar a sua criança interna também se relacionar com o seu filho. E é lindo esse movimento, porque a gente brinca e a gente se diverte. E quando a gente tem a nossa criança interna cuidada, quando a gente tem a nossa criança, que é a nossa criança interna, cuidada, olhada, lembrada das experiências boas que a gente teve, a gente tem muita criatividade. São aqueles pais que veem a situação às vezes difíceis na vida e falam: e agora? O que eu vou fazer? Estou com conta, estou com situação, e agora? Como que eu vou prover a minha família? E cria uma nova forma de gerar uma renda, cria uma nova forma de lidar com o dinheiro, lidar com as coisas da vida. E aí se torna pessoa de sucesso. E vai poder mostrar para o filho todo esse empenho que teve na vida, criando novas soluções e nova proposta, porque ele está olhando. Jung tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz 20%, ele diz mais ou menos assim: 20% você educa a partir do que você fala, mas são 80% que você educa a partir do que você é. A constelação familiar, ver esses 80%, de como estão esses 80% na vida de vocês. E a gente faz muita coisa boa, né? A gente tem um movimento muito bom em frente ao filho, mas a gente pode melhorar. E esse é um outro ponto que eu gosto muito de trazer. Nós sempre podemos melhorar. Nós sempre podemos fazer melhor. Eu acho que o pai de sucesso, o pai que tem uma família brilhante, é aquele que nunca está parado
no que faz. E não é só dizer, eu quero ser bom, eu quero ser melhor, não é por ego, não. Mas sempre dizendo, eu posso contribuir mais, eu posso fazer mais. E também não é daquela forma com exigência, eu tenho que fazer mais. Não, eu posso fazer mais, fluir mais na minha família, educar melhor o meu filho, amar melhor a minha família, porque eu sou muito mais do que eu penso que eu sou. Eu sou a representação divina. E como essa representação divina, puxa, não há limites, eu posso ser cada vez melhor. E quanto eu melhoro mais a forma com que eu lido comigo mesmo, com as minhas questões com os meus pais, com a minha questão com a minha criança interna, quanto mais eu melhoro, mais sucesso eu tenho. Melhor fica a minha carreira, melhor fica a minha vida profissional, melhor ficam os meus relacionamentos. Fortalecida disso, meu filho está aqui, olhando para esses 80% do que eu sou e guardando dentro dele essa referência dos 80%. E aí eu posso ir para a vida. Então, gente, amar os nossos pais, tomar o que foi bom da nossa infância, tal como foi. Não importa, mas eu tive uma violência sexual, eu passei fome, eu apanhava muito, meu pai era muito bravo. Não importa como foi. Tomar essa infância tal como ela foi. Esta é a sua história. Guarde ela e faça algo de melhor com ela. Tire o melhor que ela pôde te fortalecer. Porque aí você vai se tornar um pai sem medo, sem insegurança. Você vai se tornar um pai e uma mãe estável, tranquilo, porque deu um lugar de direito ao que você viveu com os seus pais. E a terceira, dar e tomar, não dar e receber, né? Mas dar e tomar. Quando eu estou aqui brincando, falando com meu filho, saindo, me divertindo com ele, quando eu estou ouvindo ele, seja o que é a necessidade dele no momento, tá? Quando eu estou aqui proporcionando isso para ele, eu estou dando. Mas eu também estou nessa relação de quem ensina e de quem aprende, eu também estou tomando. O que eu estou tomando para mim? Alegria, paz, né? Sentimento de função de pai realizada, né? Prazer, satisfação, porque aqui gera uma energia brilhante, maravilhosa, uma energia que pode trazer muito mais. Aqui tem uma energia gostosa, de vitalidade, de bem-querer, de força. Então eu dou para o meu filho, mas eu tomo isso para mim. E quando eu vou lá para o meu trabalho, para o meu relacionamento lá no trabalho, eu também vou com a mesma energia que eu tive aqui, de criatividade, de satisfação. E não mais perante o meu chefe, perante os meus amigos, eu fico numa posição infantil. Aí eu posso estar adulta diante deles também e também seguir essa mesma lei. Eu tomo, eu dou o melhor do meu trabalho, faço o meu melhor, faço aquilo que é possível, procuro fazer aquilo que é bem feito e tomo desse trabalho todo o retorno que ele pode trazer para mim. Não mais na expectativa que esse chefe vai reconhecer o meu trabalho, né? Que ele vá dizer para mim, nossa, olha que bonitinho. Lógico, o reconhecimento a gente deseja, claro, mas a gente deseja também fazer um serviço bem feito e sentir que isso nos deu prazer e alegria. E aí a gente volta para a família. E quando a gente retorna para a família, a gente está bem. A gente chega do trabalho feliz, não chega do trabalho pesado.
A gente chega do trabalho satisfeito porque fez um serviço lá, tá ok, cansado fisicamente, mas feliz, e não deposita na relação com o filho toda uma frustração que eu gerei na relação com o meu chefe. Porque o chefe, ele também representa, se você não teve um relacionamento bacana com os seus pais, você pode depositar no seu chefe muitas coisas. E fica essa bagunça, né, de relacionamento com o chefe, relacionamento com a esposa, e aí eu fico solicitando do meu chefe o que eu queria solicitar do meu pai, solicitando da esposa o que eu queria solicitar dela. Mas se eu estou estável enquanto pai, eu vou para o trabalho e faço o meu trabalho com prazer, com alegria, enfrento as dificuldades do meu trabalho com maturidade, com discernimento e volto para minha casa íntegro em relação a isso. E volto para o meu filho forte, com o movimento que ele pode me proporcionar nesse tomar, né? Dar e tomar. Outro ciclo que eu quero estar trazendo para vocês é de concordar. O ciclo de concordar é muito importante. Quando eu concordo, e aí cria-se uma certa polêmica, mas como eu vou concordar com essa história minha de dificuldade? Como que eu vou concordar com essa história de sofrimento? Quando eu olho para essa relação com os meus pais, né, e concordo tal como foi, tal como eles foram, tal como eles puderam ser, isso traz para mim um fortalecimento muito grande para eu também me tornar mãe e pai adulto e não ir como mãe e pai infantil. Se eu não olho para isso nessa relação com os meus pais e digo sim, sim pai, sim mãe, essa foi a nossa história, essa foi a forma como nós nos relacionamos. Quando eu digo esse sim intenso dentro de mim, eu posso ir para a vida de uma forma adulta e não de uma forma infantil. E não lidar com o meu filho de uma forma infantil. Porque o que mais a gente vê nas relações, mais o que aparece nos consultórios, são pais com posturas infantis. E quando a gente olha carinhosamente para isso, há um olhar ainda de criança para suas próprias relações com os pais. Então aqui eu posso tornar adulto. Né? Quinto ciclo. O quinto círculo que Bertin traz é o círculo concordar com o mundo. E aí eu quero conversar um pouquinho com os pais que têm crianças com problemas de aprendizagem, transtornos, deficiência, autismo. Às vezes a gente fica desejando não concordar com como é o filho, com como é a história, por que o filho nasceu com certo transtorno, com dislexia, por que, meu Deus, por que aconteceu isso? E quando os pais podem fazer esse movimento frente ao filho que tem algo, né, que atravancou de certa forma o seu processo de desenvolvimento, e concordar com isso é um ponto muito libertador. É um ponto onde o amor pode fluir, porque agora tem a inclusão. Quando eu concordo com a condição de tal qual o meu filho veio, eu estou incluindo ele na nossa família. E quando eu incluo ele na nossa família, ele pode vir a ser muito mais e pode ser de sucesso também. Às vezes o pai não olha a criança com deficiência ou transtorno, dificuldade, como sucesso. Ah, porque ela é deficiente. E
Então, ela tem dificuldade, ela não consegue. E que mais é possível? Como a gente pode ir além disso, do que ela tem? Mas como ela pode vir a ser esse sucesso? Se o sucesso para ela é hoje abrir o caderno, folhear uma página de um livro, vamos focar nisso, vamos focar nossa atenção naquilo que ela pode ser o sucesso. E a mensura de sucesso, gente, a medida de sucesso ela é muito importante, porque o sucesso é aquilo que nos dá alegria no coração por ter aprendido e por ter feito, por saber, por ter conseguido, por ter conquistado esse aprendizado. E isso são todos os dias. Você pode acordar sendo uma pessoa de sucesso. Você pode passar o seu dia sendo sucesso. Você pode fazer um negócio com sucesso. Mas a criança também. Ela pode aprender sendo sucesso. Se hoje ela aprende o A, vamos vibrar. Hoje ela foi um sucesso. Ela aprendeu a letra A. E a gente que lida com as crianças que têm deficiência e limitações, né, profundas, a gente vê muito isso, que quando ela faz um tracinho, ela está sendo sucesso. Então, quando os pais não olham para isso e diz sim para a forma como ela veio, sim, eu concordo com isso, eu concordo como ela está neste momento. E ela vai ser o sucesso naquilo que ela pode vir a ser o sucesso. Eu vou estar com ela e eu vou ser um companheiro, uma companheira de viagem da minha filha. E aí a gente vai para o outro ciclo, o quinto ciclo maior, que é o ciclo, tá? De concordar com o universo, de concordar com o que a gente tem. E aí a gente fala assim, Sil, mas espera lá, como eu vou concordar com esse mundo doido? Como eu vou concordar com tantas situações, com tanta violência, com tanta coisa? Como eu vou concordar com isso? Muitas vezes a gente também vê pais que ficam brigando com o mundo, querendo mudar o mundo, porque eles têm a dor dentro da família deles, porque não concorda com aquela estrutura social que existe. E eu não estou falando aqui de ser passivo, mas eu estou falando aqui de uma postura muito mais assertiva frente àquilo que a gente tem que lidar. Às vezes tem coisas que a gente não consegue lidar porque é muito maior do que nós. E a gente sucumbe. Às vezes você quer fazer um projeto no seu trabalho e tenta, e vai, e põe o projeto, e tenta ver como que pode fazer isso, né? Como pode executar isso, mas há toda uma estrutura que não está fortalecida para esse projeto ainda. E a gente adoece porque não consegue mudar. No nosso sistema familiar também há coisas que a gente não consegue mudar, que vem de algo muito maior. E o que a gente pode fazer? Ficar à disposição para ser um instrumento naquilo que é necessário e ir para a vida. Quantos pais, através das suas dores, de situações que tiveram na família, se colocaram à disposição e aí concordaram com a forma com que era a situação e puderam contribuir com sua experiência. Alguns montam ONGs, alguns montam grupos de pais, alguns se tornam profissionais, porque não dá para mudar tudo, mas eu posso concordar. Eu digo sim a isso e digo, me abençoe para eu ir além disso, ser uma contribuição para algo melhor. Então, gente, imbuir você de todas as coisas que envolvem o sistema familiar. Então, tragam suas questões,
Postem lá suas perguntas, como seria isso na minha família, como que eu tenho uma situação assim, como eu posso olhar isso para que eu possa ser um pai adulto, uma mãe adulta e me relacionar com o meu filho no meu melhor, né? Fazer o melhor ainda. Eu já faço, já sou boa nisso que eu faço, mas eu posso fazer melhor. Como eu posso melhorar isso ainda mais? Né? Porque às vezes a gente não tem a clareza, para a gente tá bom, mas quando a gente olha sistemicamente, a gente fala, nossa, eu poderia ter melhorado, né? Quando a gente olha aqui e fala, não, meu filho tá bem, a minha família tá bem, a gente é muito unida. Mas quando a gente olha, o filho tá no meio, né? E se tem uma queixa, em relação ao que a gente poderia, que o filho poderia estar melhor, opa, então a gente pode sim melhorar. E não vamos olhar essa queixa como uma crítica a nós mesmos, vamos olhar com o turbinar, é o nosso combustível para a gente ir além. Ah, tá dando problema de comportamento? Poxa, então ótimo, a gente tem ali um tesouro. Eu costumo brincar com as crianças assim, o mapa do tesouro. O mapa do tesouro a gente sabe, né? Vai indo cheio de pontilhadinho e tem um xizinho ali. E naquele xizinho tem o tesouro. Naquilo que a gente às vezes não está fazendo de forma adequada, que é o xizinho, que a gente põe como erro, como culpa, como exigência interna, esse é o nosso tesouro. Então vamos olhar isso com muita alegria, que a gente pode fazer, ó, muita coisa nesse lugar aí com esse questionamento. E Bert nos trouxe a forma para a gente olhar isso. Tá lá tudo explicadinho, tão direitinho e tão fácil. Educar é fácil, ensinar é fácil, aprender é fácil. É fácil quando a gente se coloca nessa permissão de aprender, ensinar, olhar aquilo que a gente pode melhorar. Ó, até rimou. Né? Um grande beijo, obrigada por... Deem um like lá, né? Falar igual aos YouTubers, deem um like lá, se inscrevam no canal. Tô aprendendo isso, viu, gente? Não sou muito acostumada, não. A gente fica meio assim, estranho disso, mas é isso, porque é isso que vai movimentar a gente nas redes sociais, na internet, para levar uma contribuição. E eu disse sim a tudo que está no universo, a tal forma como as pessoas educam seus filhos. Eu digo sim, está tudo certo. Mas a gente pode melhorar e eu estou aqui para ajudar. Então, é isso aí.